Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiras, companheiros. Alegrias! Hoje é 1º de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores. Não exatamente o Dia do Trabalho. O trabalho escraviza o homem. Esse papo de que o trabalho dignifica o homem é papo furado da burguesia e da classe dominante para explorar mais e mais a força de trabalho dos trabalhadores, enquanto eles vivem bem bom a vida deles. O trabalho escraviza o homem. A maldição bíblica já diz: ganharás o pão com o suor do seu rosto. E de lá para cá, trabalhar é um sacrifício imenso. Embora represente, é claro, uma forma de participação social. Mas a gente sabe por viver, que o fruto resultante do trabalho humano fica na mão de poucos, de uma elite gananciosa, e o resto da humanidade mergulhada na miséria. Hoje, 1º de maio, não deve ser necessariamente um dia de festa, de comemoração, mas um dia de confraternização. Um dia em que todas as categorias de trabalhadores estão unidas, fraternas, solidárias, relembrando os mártires de Chicago. Eu explico. Em 1886, uma gigantesca greve dos trabalhadores de Chicago. 500 mil trabalhadores em greve, numa greve que se estendeu, uma greve geral nos Estados Unidos, em 1886, e que foi violentamente reprimida pela polícia, deixando 10 operários mortos. 4 anos depois, em 1890, no primeiro Congresso Internacional Operário, estabeleceu-se que esta data, 1º de maio, dia da morte de 10 operários grevistas em Chicago, passaria a ser lembrada como o dia de luta dos trabalhadores. Mas o Congresso Operário não aconteceu assim por acaso, vamos fazer um Congresso Operário. Ele é fruto de lutas contínuas que vinham acompanhando a humanidade. Desde a revolta do escravo Espartacus, lá em Roma Antiga, passando pelo fim do regime feudal, em meados do ano de 1500, do século XVI, as lutas dos oprimidos, dos escravizados, só vêm crescendo. Só vinha crescendo. Com a Revolução Francesa de 1789, com a Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Industrial Holandesa, que cria uma classe operária fruto da industrialização do capital, os movimentos paredistas, ele só passa a se chamar greve a partir da manifestação na Revolução Francesa, na Place de Grève, na praça chamada Place de Grève, vamos à greve. Os trabalhadores se reuniam na greve, que era à beira do cais, à beira do rio Sena, para discutir seus problemas. A partir daí é que o movimento paredista passou a se chamar greve, mas continuou por muitos anos ainda, e até hoje se usa movimento paredista. Parede, ou seja, bloquear, fazer uma parede contra a exploração capitalista. No Brasil, ainda no Brasil Império, muitas manifestações, tentativas de grevistas, tentativas de greve, com adesão de escravos, cuja punição por participar de greve seria a transferência deles para a área rural, deixariam de trabalhar em área urbana para ir para a área rural. Então os escravos participavam também do movimento de parede, no Império Brasileiro. E é em 1858 que acontece a primeira greve no Brasil. A greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro. Os tipógrafos que trabalhavam no jornal O Diário do Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio e vários outros, pararam seu trabalho reivindicando melhores condições salariais. O que parou os jornais na capital do reino, do império. Os jornais deixaram de circular, às vezes circulava a cada 2 dias apenas, em vez de serem diários. E os tipógrafos tiveram grande adesão. Foram, salvo engano, 6 dias de greve.
E desta greve, inclusive, nasce o primeiro órgão de imprensa da classe trabalhadora. Chamava-se o Jornal dos Tipógrafos, que durou 3 meses a sua edição. Foi a primeira tentativa de criar uma imprensa, de criar uma mídia da classe trabalhadora. E aí a história vem crescendo. A chegada dos anarquistas italianos e espanhóis ao movimento brasileiro, vieram trabalhar e migrar no Brasil. Greves em 1890, surgimento de vários movimentos e correntes de greve no Brasil, de movimento de trabalho. Antes de 1858, pouco antes, os acendedores de lampiões a gás do Rio de Janeiro tentaram fazer uma greve. Não conseguiram estabelecer uma extensão de greve. A greve sucedida, a greve com toda a categoria que é marcada, é a greve dos tipógrafos. E aí o ministro da Fazenda da época, salvo engano, Visconde de Barbacena, talvez, era o Visconde do Pará, manda os tipógrafos da corte, os chamados compositores gráficos da corte, ocupar o lugar dos grevistas tipógrafos do comércio, dos jornais diários. Acontece que os compositores, chamados os gráficos da corte, quando se encontram com os tipógrafos independentes, que não eram da corte, aderem à greve. Para tudo. Para tudo na corte, para tudo na capital federal. É uma coisa muito importante. E o Visconde não teve outra solução do que chamar a polícia, que agiu, né, como a gente conhece, a serviço sempre do Estado. E como eu disse, desse movimento nasceu o primeiro jornal da classe trabalhadora. Mas é bom lembrar que antes disso, em 1830, por exemplo, já havia movimentos grevistas de trabalhadores na indústria de sabão, de têxteis, tentativas grevistas. Ou seja, a brasa estava lá, a chama estava lá. Em 1906 ocorre o primeiro Congresso Operário no Brasil. Primeiro Congresso Operário. Imagine o que é. Há 120 anos atrás, você realizar o primeiro Congresso Operário no Brasil. Claro que sob a organização dos anarquistas. Os socialistas ainda não existiam no cenário brasileiro. Depois, entre 1913 e 1920, acontecem mais 2 congressos operários, aí desta vez com a participação de anarquistas e socialistas. E a história do movimento operário no Brasil vai crescendo. Vale ressaltar durante a greve dos tipógrafos que um dos jornais, o Diário do Rio de Janeiro, fez um editorial contra a greve, chamando de anarquistas, ameaçando polícia, repressão. E há uma suspeita, pelo estilo, de que esse editorial tenha sido escrito pelo literato José de Alencar, que não é de se admirar que tenha escrito. José de Alencar nunca foi exatamente progressista. José de Alencar fazia parte da turma de censura do Império. Eram 3 censores nomeados pelo imperador, entre eles José de Alencar. E foi José de Alencar, e isso é história, isso é real, quem perseguiu o ator João Caetano, o grande ator trágico, dramático do Brasil, João Caetano, perseguido por José de Alencar. José de Alencar queria que João Caetano montasse uma peça dele. João Caetano disse que a peça era muito ruim, que não ia montar. João Caetano era diretor do Teatro São Pedro, hoje Teatro João Caetano, no Teatro Imperial São Pedro, no Largo do Rocio, hoje Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. E José de Alencar mexeu os pauzinhos e transferiu João Caetano para o Teatro Municipal de Niterói. Foi o castigo encontrado. Não me admira muito. Mas assim veio a classe operária fazendo seus movimentos. Em 1917, uma greve têxtil, comandada tendo à frente as mulheres trabalhadoras da indústria têxtil, paralisou o estado de São Paulo, com repercussões no Rio de Janeiro, Minas Gerais e até no Rio Grande do Sul. Uma greve geral no Brasil em 1917. A greve geral, segundo o modelo leninista, é a última etapa antes da Revolução Socialista. Era, ou é, não sei. Há muito tempo que não existe uma greve geral no Brasil, o que mostra a desmobilização da classe trabalhadora. Ou a anexação da classe trabalhadora, conciliando
com a classe dominante. Quando eu era jovem e militava ainda no movimento operário estudantil, sempre ouvia dizer que um dia de greve dava mais consciência ao trabalhador do que todos os compêndios marxistas-leninistas que ele pudesse vir a ler. Ele ganhava consciência de classe. E nós tivemos a greve geral de 1917, e muitos os anarquistas foram expulsos para o bem do Brasil. E vem crescendo o movimento. 1923, no Teatro Palace, em São Paulo, um comício de 1º de maio dura 24 horas. 24 horas os trabalhadores dentro do teatro, num grande comício, num grande ato de protesto, em 1923, no Teatro Palace, em São Paulo. E propõe a criação de sindicatos, porque até então, muito antes, o que havia eram caixas de assistência, associações mutualistas. Os operários se reuniam para ajudar uns aos outros. Fulano ficou desempregado, vamos mandar um dinheiro para ele comer, para a família dele. O movimento sindical era incipiente, não era exatamente um sindicato. Embora o sindicato já existisse na Inglaterra industrial desde o século XIX. E aí finalmente se criam os sindicatos no Brasil. Que imediatamente com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas sente necessidade de organizar as relações entre trabalhadores e patrões, para evitar que os anarquistas tomassem conta, que os socialistas, os comunistas, e avoca para o Estado brasileiro um modelo fascista italiano de Benito Mussolini para as leis trabalhistas, criando o imposto sindical, normalizando o sindicato, trazendo a instalação dos sindicatos sob a égide do Ministério do Trabalho, a regulação das negociações e discussões sob a égide do Estado brasileiro. Com um discurso populista. Trabalhadores do Brasil! Na verdade, esse discurso populista de Getúlio Vargas tinha um único objetivo: conciliar as classes, para que a burguesia continuasse ganhando mais e mais dinheiro e o Brasil pudesse industrializar-se sem dar a parte dos trabalhadores. Deu alguns direitos aos trabalhadores e foi considerado o pai dos trabalhadores. Mais tarde, quando foi eleito pelo voto direto com apoio dos comunistas, nunca foi denunciado como um ditador fascista. É sempre o pai dos trabalhadores. Por quê? Porque as lideranças operárias da época estavam comprometidas com a eleição de Getúlio na eleição de 50. Não podiam acusá-lo de ter sido um ditador sanguinário por 15 anos no Brasil, de 1930 a 1945, com torturas, com prisões, através do chefe de polícia Filinto Miller, com repressão aos sindicatos, aos anarquistas, aos comunistas. Então, bom, depois ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Getúlio Vargas, o pai dos trabalhadores. Na verdade, um populista fascista com modelo inspirado em Benito Mussolini. Mais tarde, criou-se a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, e veio a figura também com o imposto sindical, a figura do pelego, daquele oportunista que se torna presidente do sindicato porque ganha uma vida boa. Ganha salário, não pode ser despedido da empresa. E os sindicatos vão se amoldando ao dolce far niente da sociedade burguesa, até que deixam de ser combativos em grande parte. Salve os sindicatos, vivam os sindicatos combativos, aqueles que realmente defendem a classe operária. No dia de hoje, quando eu penso que em 1886, operários norte-americanos deram a vida pela luta da classe trabalhadora. Olha, o bem maior que cada um de nós pode ter é a vida. E eles não se importaram de doar sua vida na luta pela classe trabalhadora. Eu não estou dizendo que todos nós devemos ser suicidas e embarcar na luta de vida e morte contra o sistema capitalista. Os tempos mudaram. Há várias formas de luta. Há várias formas de compreensão. Há outras palavras de ordem. A classe trabalhadora cresceu nos seus direitos no mundo inteiro. Mas a burguesia também cresceu em proporções geométricas. Quando você olha um Elon Musk, a riqueza deste homem acumulada com a força de trabalho de milhares de trabalhadores que estiveram a seu serviço, que venderam sua mais-valia a troco de miséria enquanto ele ficava milionário, mostra também que a classe empregadora, os patrões, cresceram de forma geométrica também. E a gente precisa contrapor essa luta. Portanto, o dia de hoje não é só um dia de festa. Ele tem que ser um dia de luta.
de lembrança de todos que lutaram, todos que morreram, todos que viveram em prol da classe trabalhadora, independente de partidos, independente do que fosse a ideologia, que não fosse a pura ideologia dos oprimidos contra os opressores, dos explorados contra os exploradores. Tenha o nome que tiver. Aos trabalhadores hoje, como eu, como todos vocês que são trabalhadores, mesmo os aposentados que foram trabalhadores, que continuam sendo trabalhadores porque têm que manter a renda, as glórias e as honras do dia de hoje. E como em 1886, e como 1858 com a greve dos tipógrafos, vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, na luta sempre. Um abraço e viva a classe trabalhadora. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.